Pessoal, olha aí como eu tô meio desnorteado depois dessas idas e vindas, sábado letivo e tudo mais. E essas coisinhas a mais a fazer. Eu ia esquecendo de trabalhar o livro com vocês, né? Sábado a gente viu, tá? A gente viu, mas a gente andou em páginas, mas a gente não andou tanto no conteúdo. Logicamente, para quem acompanhou, viu. Esse meu nariz está coçando muito. Viu em detalhes a defesa, a defesa do Ésquilo, a defesa dele, Ésquilo, das peças dele e do trabalhar dele, né? Da forma dele ser poeta, dos poemas dele e tudo mais. Que é interessante, tá, gente? Ele faz o contraponto, né? A situação que o Dioniso põe para os dois é de que cada um faça a sua defesa. O Dioniso, o rei do teatro, o deus do teatro, rei, ó. O Ésquilo, ele prefere trabalhar as coisas mais sublimes, né, mais nobres, mais da elite, né? Então ele trabalha os heróis, ele trabalha os deuses, essa coisa assim mais de guerra, por exemplo. E, inclusive ele diz que nas peças dele sempre tem Ares. Ares é o deus da guerra, né? Como eu falei, expliquei para os meninos lá do sábado. Ares é o verdadeiro deus da guerra, não Kratos, como vocês costumam dizer, o Kratos lá daquele desenhozinho, né? Aquele desenho não, daquele joguinho, God of War, né? Kratos é filho de Ares. Kratos e Bia. No campo de batalha, com a arma na mão e simplesmente com a vida em jogo, aí você ia ver o que era poder através do braço, e Bia, principalmente. O que é Bia? Medo. Medo de perder a morte. Então era muito comum nos exércitos você fazer o barulho, né? Você pegar o escudo e fazer barulho com a lança ou com a espada, você fazer barulho, pá, 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 pá. Aquele exército inteiro ali de 4, 5 mil homens para que o exército vizinho, os mais jovens, começassem a tremer nas bases, né? Porque isso sim eram os filhos de Ares, e Ares o deus da guerra, né? Qualquer arranhãozinho que eu faço na minha garganta já era. Então, o Ésquilo, ele falava muito de Ares, as peças dele tinham muito Ares, né? De muita guerra, muito sangue, as coisas assim que enobreciam não só os heróis como também as nações, né? Por exemplo, ele escreveu os persas, né? Que é a vitória dos gregos sobre os persas. Os persas tentavam invadir a Grécia e ele fez uma peça mostrando, pelo menos falando da vitória dos gregos sobre os persas e da expulsão deles, né? Porque os persas, eles vinham invadindo, eles tinham um exército gigantesco, né? No nariz, né? Enfim, e qual é a diferença? Você tinha aí um Eurípides, o Eurípides que tratava de sentimentos, eram as guerras dos sentimentos, né? Era o herói falido, era o herói em frangalhos, era o herói em farrapos mesmo, muitas vezes doente, ferido, prestes à morte. Era a mulher traída, era a deusa traída. Ah, enfim, eram essas situações assim de minorias, né? Ele trazia a voz para o escravo, ele trazia a voz para essas minorias, né? Lá atrás eu falei um negócio que possa parecer um tanto absurdo, mas enfim, a gente tem que tentar avaliar um pouco isso. O Ésquilo era mais à direita, digamos assim, o Eurípides era mais à esquerda. E as duas coisas, elas eram completamente ah,
de uma qualidade muito, muito, muito significativa. O Ésquilo teve a sua importância na Grécia Antiga, em Atenas, porque ele era simplesmente fabuloso com as suas falas. As suas falas elas se tornavam populares porque as pessoas elas decoravam as falas, né? O Eurípides ele já trouxe uma forma de pensar um tanto diferente, né? O questionamento das minorias. Cada um tinha o seu valor e os seus valores eram muito altos, né? Vamos continuar aqui. Olha o Ésquilo. Sem dúvida, La Real é ela, só que cabe ao poeta esconder o mal e não trazer a cena nem o apresentar. Ele está fazendo uma crítica ao Eurípides, dizendo que você, poeta, você, Eurípides, você fez mal ao você trazer os problemas para o palco. Esses problemas de traição, de sofrimento, sabe, eles tinha que ser sentimentos sublimes, né? Porque as crianças é o mestre escola que as ensina, e aos adultos são os poetas. Logo é nosso estrito dever tratar de assuntos sérios. A traição para ele não era um assunto sério, mas a traição ela está o tempo inteiro nas nossas vidas, né? E por aí vai. Eurípides. Portanto, quando tu nos vens com a história dos Licabetos ou das alturas do Parnaso, ele fez aí uma comparação, uma metáfora, né? O Parnaso é um dos montes lá na Grécia, né? Quando ele vem com histórias assim gigantescas, né? Aquela coisa assim sublime, foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Em vez de usares uma língua de gente, será que isso é tratar de assuntos sérios? O Eurípides ele tinha essa característica, ele usava a linguagem popular de forma que o Ésquilo não... Ao contrário, o Ésquilo não fazia isso, né? A linguagem sempre era uma linguagem da elite, né? Ésquilo, só que, meu caro amigo, para sentenças e ideias de peso é preciso produzir uma linguagem à medida. Eles já estão lidando com a linguagem, olha só. E mais, é natural que semideuses, eu estou lendo aqui, ó, semideuses usem um estilo mais empolado, né? Mais cheio de louvor. Afinal, também as roupas que vestem são as mais pomposas do que as nossas. Eu mostrei o bom modelo e tu acabaste com ele. Até nas roupas eles diferenciavam, né? O Ésquilo trazia aqueles reis, aquelas rainhas, os semideuses, os deuses, ou seja, todos muito bem vestidos, né? Já o Eurípides trazia o herói em frangalhos, né? Muitas vezes em farrapos, com a perna apodrecendo, né? Aquelas coisas assim, bem... é o sofrimento, né? Eurípides, mas o que é que eu fiz afinal? Ésquilo, antes de mais vestiste reis de mendigos, ou seja, ele vestiu reis como se fossem mendigos, para despertarem nas pessoas um sentimento de piedade. Olha só como na antiguidade eles já tinham esse conceito, né? Tem alguns jornais, tem alguns programas aí ditos policiais que mostram bastante o sofrimento da pessoa, né? Tenta tratar na gente, apontar na gente aquele sentimento de piedade, né? De pena. O Eurípides, ele era meio, como é que eu posso dizer, espetaculoso nesse sentido. Eurípides, ó, e que mal trouxe eu ao mundo com essa opção? Aí o Ésquilo responde, ó, o certo é que por tua culpa já ninguém de posses quer equipar um navio. Tratam mas é de se enfiar nos farrapos, de se lamentar e de se dizer que estão na miséria. Ou seja, eles não querem mais investir em navios. Quando você investia em navios, você investia para a guerra, né?
para o louvor, para o esplendor da sua sociedade, do seu país. Agora não, ele está dizendo que as pessoas preferem muito mais ficarem se lamentando, né, mostrando, tentando trazer no outro a pena, né, a piedade. Isso é questionável, né? Mas enfim, depende aí da sua ideologia de vida, né? E olha como isso é atemporal, né? Ésquilo e Eurípides estão tratando de coisas que muitas vezes elas são tratadas até nos dias atuais, né? Eu vou dar uma pausa aqui, voltando já.